Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Alexandre e este é o canal Investing Holder. Neste conteúdo iremos tratar sobre renda fixa, uma nova possibilidade de investir em títulos pós-fixados, títulos do Tesouro Direto, propriamente o título Tesouro Selic. Então tem uma nova possibilidade de alocação em títulos pós-fixados por meio de um ETF e eu vou trazer aqui todas as suas características, as vantagens e desvantagens. Será que vale a pena investir a tua reserva de oportunidade, a tua reserva de emergência neste ativo? Vamos ver aqui as suas possibilidades. E se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia buy hold, como investir para o longo prazo. E aqui no início quero dar um recado bem rápido. Tem um curso completo para te ensinar a investir, a montar a sua carteira de dividendos, sua carteira completa, montar uma carteira mais segura, investir de uma forma bem tranquila para o longo prazo. O link está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Vamos para o nosso conteúdo? Olhe só essa notícia. Novo ETF permite investir em títulos do Tesouro Selic. A vantagem sobre CDB e fundo DI? Então, este aqui é o nosso conteúdo. Vamos falar sobre esse novo ETF. O código desse novo ETF, que pode ser comprado inclusive lá na sua corretora, pelo home broker, como se fosse uma ação, um fundo imobiliário. O código dele é LFTS11 e ele irá acompanhar os títulos do Tesouro Selic com vencimento acima de 2 anos. Como um ETF é um fundo de índice, é um fundo que acompanha o índice de forma passiva. Então ele vai acompanhar o desempenho do Tesouro Selic para aqueles títulos que vencem acima de 2 anos. E o que rende o Tesouro Selic atualmente? Ele rende a taxa Selic, e a taxa Selic está em 13,75%. Olhem só esse gráfico, a curva da taxa Selic parando agora no final de 2022 e está em 13,75%. Então, este ETF ele vai acompanhar o movimento da curva da taxa Selic. Se ela cair, ele vai render um pouquinho menos. Se subir, vai render mais. Mas ele vai acompanhar, ele vai estar indexado à taxa Selic. Tudo bem? Essa é a primeira característica. E vamos falar aqui sobre a taxa de administração do LFTS11. É de 0,19% ao ano, e é um fundo que bem recente, tem menos de 2 meses, e a sua cota atual, à época que estou gravando esse vídeo, é de R$ 100,90. Vamos falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de investir em um ETF que vai replicar o Tesouro Selic, no LFTS11. Ele começa pela tributação. Vamos falar aqui da tributação, que traz algumas vantagens, pequenas desvantagens, mas está aqui a grande vantagem de investir no LFTS11. Ele tem a incidência, a alíquota de IR que se paga nesse ETF é de 15% sobre o lucro. Então comprou um ETF, fez a venda, teve lucro, vai ter a alíquota, vai ter a incidência de 15% sobre esse lucro, tudo bem? E tem que ser recolhido por meio de DARF. Tem que emitir a DARF e fazer o pagamento dessa DARF, e quem faz é o próprio investidor, diferente do que ocorre no Tesouro Selic e também lá no fundo DI ou na incidência também do CDB quando vende, que é cobrado automaticamente na venda. Aqui é o próprio investidor que faz. E qual que é a tributação nos títulos do Tesouro Selic, nos títulos de CDB? Ocorre a tributação regressiva. Então começa lá com uma alíquota de 22,5%, vai diminuindo, e para os títulos acima de 2 anos, 15%. Então aqui tem uma vantagem para o LFTS11, porque mesmo abaixo de 2 anos, se você vender o ETF, você tem alíquota fixa de 15%. Então para aqueles investimentos mais de curto prazo, abaixo de 2 anos, ele mostra-se mais vantajoso quanto à alíquota de IR, tudo bem? E além disso, ele não tem a incidência de IOF. Então, aquele IOF para vendas dos títulos do Tesouro Selic ou de um CDB, um título privado, você tem a incidência do IOF para vendas abaixo de 30 dias. Já no caso
desse ETF não tem cobrança de IOF. E a tributação do fundo DI, acabei esquecendo de falar, mas é de 22,5%, mas os come-cotas, né? Mas aí a incidência do come-cotas a cada 6 meses. Então a tributação de um ETF é um pouco mais vantajosa, inclusive, que um fundo DI. Então tá aí a vantagem. E a taxa de administração sendo 0,19% ao ano, inclusive ela é menor que a do Tesouro Selic, que é de 0,2%, a taxa de custódia do Tesouro Selic, tudo bem? Então acaba sendo menor, um pouquinho menor e um pouquinho mais vantajoso que o Tesouro Selic, tá bom? E qual que é a desvantagem desse ETF? Como ele é um ETF muito recente, ele não tem muita liquidez. Então ele está começando, então o pessoal está conhecendo esse fundo de índice, esse ETF, então é algo ainda que o mercado não está procurando muito. Então ele tem baixa liquidez e pode ser que na necessidade de venda desse ETF você tenha dificuldade e tenha que vender por um preço que não é justificado, porque vai ter ali uma diferença de preço e você acaba tendo um prejuízo. Mas ao longo do tempo a ideia é que esse fundo de índice, esse ETF, o LFTS11, venha a ter mais liquidez, trazendo aí os preços mais certos, mais garantidos para o investidor poder sair do investimento. Então, ele mostra-se sim uma possibilidade de alocação para a sua reserva de emergência, porque você quer ter liquidez, quer ter mais segurança, você tem liquidez, você pode vender a qualquer momento e ele tem segurança porque ele está atrelado ao Tesouro Selic. Então a gente tem aí um pouquinho de eliminação do risco de mercado, né? Diferente dos pré-fixados que tem a marcação ao mercado, já nesse caso não tem essa possibilidade. E quanto a rentabilidade, vamos fazer aqui algumas simulações para ver se realmente o LFTS11 ele tem vantagem sobre as demais opções de investimentos. Vamos começar aqui falando sobre a poupança. Se investirmos R$10.000 na poupança, em 30 dias teríamos R$10.063, né? Não tem incidência de R no caso da poupança. Para rendimento aí de 6 meses, R$10.384 de retorno na poupança. Já para 12 meses, R$10.783. Esse seria o retorno da poupança. E o Tesouro Selic, ele traria um retorno para 30 dias de R$10.084, para 6 meses de R$10.529 e para 12 meses R$11.123, bem mais do que a poupança. E o LCA? O LCA aqui para 6 meses, ele traria um rendimento, um retorno muito próximo ao Tesouro Selic. Ele não tem a incidência de R, ele traria um retorno aqui de R$10.596. E para 12 meses, um pouquinho mais do que o Tesouro Selic, R$11.275. Já o fundo DI 100% do CDI, aquele fundo de renda fixa que está atrelado ao DI 100% do CDI, ele traria um retorno para os investimentos de até 30 dias de R$10.080. Já para rendimentos de 6 meses, R$10.505 e para 12 meses, R$10.987. E o CDB 100% CDI, aquele com liquidez, ele traria um rendimento em até 30 dias de R$10.083, para 6 meses R$10.526 e já para 12 meses R$11.114. E o LFTS11, ele para 30 dias de rendimento, ele traria para R$10.000 investidos um retorno de R$10.090. Ele acabaria batendo em até 30 dias todos os demais opções aqui que a gente tem, o CDB, o fundo DI, o LCA, o Tesouro Selic e a poupança, em rendimentos em até 6 meses. Ele traria um retorno de R$10.555. Ele perderia aqui apenas para a opção do LCA, ok? E rendimentos em 12 meses. Qual que é o rendimento do LFTS11? Ele traria um rendimento, uma rentabilidade para R$10.000 investidos de R$11.140. Ele bateria aqui a poupança, bateria também o Tesouro Selic e teria uma rentabilidade maior que o fundo DI 100% e também quanto ao CDB 100% do CDI, mas perderia também para o LCA. Então o que a gente tem como conclusão? Para o curto prazo, abaixo de 30 dias,
ele bate todas as opções de renda fixa. Já no caso, para 6 meses e 12 meses, ele perde somente para o LCA. Tá? Então, para o meu ver, esse título de renda fixa, o LFTS 11, ele surge como uma opção de investimento. É claro que agora, no curto prazo, ele não tem tanta liquidez, vamos aguardar aumentar a liquidez desse ETF, mas ele surge como uma nova opção. Então, para inclusive aqueles investimentos mais de curto prazo, se a gente quer usar ali daqui 1, 2, 3 meses o dinheiro, eu posso deixar nesse ETF. Lembrando que tem que recolher a DARF para não ter problema com a Receita Federal. Então passa a ser uma nova opção de investimento. E aí, o que você achou desse ETF que replica o Tesouro Direto? Acha mesmo que é uma opção? Então deixa aqui nos comentários a sua observação. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!